Venha ser abençoado participando de nossas programações. Toda terça às 19h30, ensino da Palavra de Deus. Às quintas-feiras, às 19h30, oração e adoração. Às 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical. E às 19 horas, culto de celebração. Em nossa sede, na Rua Florianópolis, número 220, Vila Paraíso Fama, Goiânia, ou em uma de nossas igrejas, pertinho de você. Assembleia de Deus Ministério Fama. Jesus ama você. Presidente, Bispo Abigail Carlos de Almeida. Paz do Senhor Jesus para todos. Programa Manancial de Vida, mais uma vez, pela misericórdia de Deus, está no ar para abençoar você e toda a sua família. Hoje, uma matéria de Deus, pastor Abigail Filho vai abençoar a todos vocês com a palavra e vida que vem através da palavra de Deus. E ao final do nosso programa, o nosso bispo Abigail Carlos de Almeida vai orar por você e vai ministrar a transformação de vida através de uma oração poderosa do trono de Deus para todos vocês. Assembleia de Deus, Ministério Fama, deseja a todos que possam ser edificados com o programa de hoje. Apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Estamos aqui hoje comemorando 11 anos de pastoreio do nosso coordenador, pastor Abigail Filho, aonde esta regional tem sido coesa, unida, ao lado do nosso líder. E estamos aqui para agradecer a Deus e louvar ao Senhor por essa oportunidade singular de, juntamente com os demais companheiros e toda a regional, agradecermos a Deus por esses 11 anos. E que o Senhor continue abençoando a unidade, o compromisso e o companheirismo de cada congregação, da membresia, juntamente com o nosso líder. Muito obrigado, parabéns pastor Abigail, parabéns pastor Wilma, esse casal abençoado que tem feito a diferença na nossa regional. Deus abençoe, muito obrigado. Apesar das feridas, apesar decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Hoje nós estamos aqui comemorando essa data tão importante na vida do nosso pastor Abigail Filho, 11 anos de administração na regional de número 2. Para mim também é um privilégio estarmos juntos dentro desta data que também recebo ela como um presente, porque tenho o privilégio de então estar junto durante todo esse tempo e vejo quanto Deus tem usado o pastor Abigail Filho, quanto também a pastora Wilma, vejo quanto Deus tem usado ele nos abençoando, nos dando ensinamento da sua palavra, e assim eu quero desejar a ele muitos anos ainda neste lugar. Desejar a ele o meu abraço, o meu carinho e dizer que eu e a minha família somos alegres em recebê-lo aqui como pai, como amigo, como líder. Que Deus possa recompensá-lo e abençoar no nome de Jesus. Meu abraço, meu carinho, é isso que eu deixo ao pastor Abigail Filho e toda a sua família. Espírito de temor, mas de ousadia,
Alegria cumprimentá-los, externar a nossa alegria de estarmos louvando a Deus por mais um ano aqui juntamente com os irmãos na Igreja Garavelo e também na Regional de número 2. São 17 igrejas e estamos agradecendo a Deus por 11 anos que se passaram. 11 anos de bênção, de vitória, de conquistas. Temos visto a mão de Deus nos milagres que Ele tem realizado no nosso meio. Deveras estamos felizes, entendendo que foi o Senhor quem fez. É coisa maravilhosa aos nossos olhos. E também estamos aqui celebrando em comunhão fraternal a Santa Ceia do Senhor Jesus, com a representação de todos os irmãos. Pastor Wilma, feliz e gratos a Deus, né, por 11 anos que estamos completando aqui juntamente com os irmãos, tanto a Regional 2 e também a Igreja Garavelo, né? Podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Um prazer poder compartilhar convosco esse momento célebre, tão importante para as nossas vidas. E que seja contagiante também a sua vida e que você possa ser alcançado nessa alegria da parte de Deus na sua vida. Muito obrigado, nosso abraço, em nome de Jesus. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu... Claro, importante estar aqui. Um homem que tem abençoado muito a nossa cidade, nosso estado. Ele que tem liderado os pastores da cidade de Aparecida de Goiás. Não poderia deixar de estar aqui comemorando esses 11 anos e, claro, desejando que Deus possa continuar abençoando ele, prosperando a igreja e que o Ministério Fama possa ser cada vez maior, principalmente na cidade de Aparecida de Goiânia. Pérolas de Sabedoria, com o Bispo Abigail Carlos de Almeida. Cumprimentamos a todos os nossos telespectadores do programa Manancial de Vida, programa este da Assembleia de Deus, Ministério Fama, nesta tarde, que Deus te abençoe ao ouvir estas palavras, que elas podem te trazer paz. Eu quero nesta hora ler convosco no livro de Juízes, capítulo 11, que nos fala de um homem sem genealogia, chamado Jefté. Este homem era filho de uma prostituta e quando seus irmãos expulsaram do meio deles, ele saiu, mas em tempo oportuno foram atrás dele para que ele pudesse ser um guerreiro sobre ele, entre os Gealeditas. E ele saiu e disse: mas bem a pouco eu fui expulso de entre vocês vêm atrás, os amalequitas. Mas ele, ao sair de casa, ele ofereceu sem pensar a melhor coisa que ele podia pensar que ele tivesse na vida. Aquilo que os meus olhos viram primeiro ao voltar. Se eu for feliz nesta jornada, eu vou oferecer em holocausto. E Jefté não pensava que iria ver a filha, que era a única filha, ao chegar em sua casa de volta. Pois bem, Jefté foi feliz lá entre os amonitas e foi vencedor e volta feliz. Quando ele chega, a filha já estava, por certo, subida em uma árvore, um pau mais alto, para ver, porque já estava com saudade do pai. Ao ver o pai, ouviu a filha, disse: ai, minha filha, você agora perturbou meu coração, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não voltarei atrás. Mas ela confirmou: pai meu, se tu fizeste isso, cumpre em mim a tua palavra, eu sou grata pelo que Deus te fez no seu ministério. Ela concordou em morrer, em dar a sua vida em gratidão àquilo que o pai tinha feito entre os amonitas, de ser vitorioso naquela guerra. E ela somente pediu: peço apenas 2 meses que eu choro a minha virgindade com as minhas companheiras. E ele permitiu, e ela foi, voltou depois, e diz a palavra que ele cumpriu dela o seu voto. O que era o voto? Era de queimar em um holocausto. E o que é queimado? Somente o cheiro só para Deus.
em gratidão a Deus. Talvez você pode não dar o seu filho em gratidão, mas pode dar um ovelho, uma vaca, um animal, em gratidão, em remissão dos seus pecados, em gratidão às bênçãos que Deus te fez, uma cura divina. Você pode pensar nisso aí e fazer um voto a Deus. Mas diz a palavra que aquilo que votares, paga-o. Melhor é que não vote do que votes e não paga. Isso é Eclesiastes capítulo 5. Então, ofereça a Deus algum voto de sacrifício para o seu bem-estar em recompensa daquilo que Deus te fez da sua vida espiritual e às vezes até familiar e ministerial. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém. Pérolas de Sabedoria, com o Bispo Abigail Carlos de Almeida. Venha ser abençoado participando de nossas programações. Toda terça às 19h30, ensino da Palavra de Deus. Às quintas-feiras, às 19h30, oração e adoração. Às 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical. E às 19 horas, culto de celebração. Em nossa sede, na Rua Florianópolis, número 220, Vila Paraíso Fama, Goiânia, ou em uma de nossas igrejas, pertinho de você. Assembleia de Deus Ministério Fama. Jesus ama você. Presidente Bispo Abigail Carlos de Almeida. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que ele fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Barrabás ou Jesus? Jesus ou Barrabás? O nome Barrabás, é claro que era um homem de influência. Eu quero dizer que Barrabás era um líder político. O verso que nós acabamos de ler diz que ele estava preso por quê? Porque estava numa rebelião com outros. E era a época da festa da Páscoa. E na época da Páscoa, olha, convenhamos que a Judéia, a Palestina, toda a Palestina estava sob o domínio de Roma. Ou seja, Roma dominava a Palestina naquela época. E Roma, por sua vez, destacava um governador para estar onde ele tivesse o domínio. Ou seja, Pôncio Pilatos, mais conhecido como Pilatos, ele era o governador da Palestina. Todavia, Roma, ela dava as prerrogativas, a autoridade, dava autonomia para que o povo judeu, mais especificamente os religiosos, acusassem, julgassem. Eles só não tinham o direito, era de executar a sentença sobre os seus compatriotas. Por essa razão, nós entendemos por que Jesus foi levado ao Sinédrio. Por quem Jesus foi acusado? Por líderes religiosos. O que foi o chavão para que eles acusassem Jesus? Porque ele anda falando que ele é o rei dos judeus. E a prova é tanta que lá na cruz foi escrito lá, né? Rei dos reis. Pilatos foi a primeira pergunta que ele fez para Jesus, quando Jesus chegou de frente a ele. Pera lá, você é o rei dos judeus? Jesus apenas respondeu para ele, tu o dizes. E ele
quis incitar, o texto, a história diz que os líderes religiosos ainda acusavam muito mais. O que seria acusar muito mais? Que ele curava no sábado, que ele era um pregador contra o Império Romano. Vamos entender, Jesus, há algumas versões ou algumas histórias bíblicas que dão o nome a Barrabás, queridos, de Jesus. Todavia, os dois eram líderes. Jesus era um líder que queria instituir o império de Deus na terra, com a salvação, com o perdão dos pecados, com o arrependimento dos pecados. Era isso? Essa era a pregação de Jesus. Aí quando dá no dia da festa da Páscoa, o governador tinha por hábito, até hoje nós temos anistia política, né? Quando se solta um preso político. Bem há pouco, aqui no nosso país vizinho, o Peru, foi libertado um antigo presidente que estava preso já há alguns anos. E assim estão querendo também soltar vários presos políticos no nosso país. E quando, naquele momento que queriam soltar Barrabás, ou seja, o filho do papai, o conspirador político em Jerusalém, que agora estava preso. Pilatos, olhe para mim, Barrabás era um líder político. Ele estava preso porque ele havia feito uma rebelião, ou seja, havia liderado uma rebelião política. Pouco se fala, pouco se sabe, mas podemos conjecturar. De repente, queria desencadear uma frente política, um partido político que viesse a governar a Palestina. Queria se ver livre do Império Romano. Vocês entendem, queridos, sim ou não? O que era o querer de Barrabás? Se ver livre, bem como toda a Palestina do Império Romano. Por essa razão ele foi trancafiado e preso. Você nunca vai misturar Barrabás com os malfeitores da cruz. Tá? Quem era Barrabás? Um conspirador político. E aí, Jesus vai preso. Por quê? Porque pregava a paz. Jesus vai preso por quê? Porque pregava o bem. Jesus vai preso por quê? Porque era um líder religioso que queria instituir o governo de Deus na terra para a salvação do mais vil pecador, para a remissão dos pecados daqueles que alcançassem perdão através do arrependimento que eles tivessem. E quem acusa? Os sacerdotes, os líderes religiosos. E às vezes alguém diz, mas por que Pôncio Pilatos? Vejam que Pôncio Pilatos vira para o povo e diz, vocês estão de acordo que solte o rei dos judeus? Olha o que foi a fala do povo. O que o povo falou? Eles falaram o que os líderes religiosos colocaram na cabeça deles. Ou seja, o povo é massa de manobra. Vocês entendem o que é massa de manobra? O povo, de acordo com o que os líderes religiosos insultaram eles, foi o que eles falaram. E assim, o seu Jesus foi condenado. Todavia, eles não podiam executar o plano de condenação, porque isso caberia ao governador do Império Romano, que seria Pôncio Pilatos. Agora, Jesus vai para o Gólgota. Quem já foi em Jerusalém conhece. E quando a gente conhece, queridos, a gente vê o sofrimento muito maior do que o que a gente presume. Porque as ruas de Jerusalém, onde Jesus
passou, por exemplo, a Via Dolorosa, eu quero entender que ela dá pouco mais do que esse corredor aqui da igreja. E Jesus carregando a sua cruz. Sabemos que Simão de Cirene, Simão Cirineu, que vinha do serviço, vinha do trabalho, ele foi obrigado a ajudar a carregar a cruz. E Jesus vai lá para a cruz do meio, lado a lado com dois malfeitores. Diga comigo, dois malfeitores. E quando colocaram Jesus na cruz, observe, os dois malfeitores não era Barrabás. Barrabás ficou atrás. Eu quero entender que Barrabás aqui agora já estava solto, e de repente lá no Gólgota ele poderia ter ido, porque o Gólgota está fora dos muros de Jerusalém. Jesus caminha pela Via Dolorosa, e quando sai fora os muros, está o Gólgota ou o Calvário bem de frente ao muro. E quando está lá, hoje a gente já não vê as três cruzes, mas a gente vê o ponto ápice onde foram colocadas as três cruzes, e Jesus lado a lado com dois malfeitores. Esses malfeitores eram ladrões, e o texto diz que os dois malfeitores zombavam de Jesus na cruz, assim como toda a multidão que foram caminhando e zoando e caçoando de Jesus durante o percurso que ele arrastava a cruz. E quando está lá Jesus na cruz do meio, os dois malfeitores ladeando ele, nunca misturem, os malfeitores não eram Barrabás, mas eram dois ladrões que estavam na cruz. E assim como a grande multidão criticava Jesus, os dois zoavam com Jesus. Podem ver no versículo de número 32, que eles dizem para Jesus: você não é o rei dos judeus, você não é aquele que derruba o templo e constrói em 3 dias, então desce daí, salva a ti e salva nós também. Os dois falavam. Eu quero que você, pastor, por que você insiste dizendo isso? Eu quero entender, e que você entenda comigo, que os dois malfeitores que estavam embalados junto com a multidão. Queridos, esse negócio de ir junto com a multidão é um grande perigo. Muitas das vezes você vai junto com a multidão, e a multidão inteira vai para a caverna, a multidão inteira vai para o abismo, a multidão inteira vai a passos largos para o inferno. Aqui os dois ladrões caçoam Jesus, mas no meio da conversa, um deles vira para o outro e diz: espera aí, nós dois estamos aqui porque fizemos algo que merecíamos estar aqui. Mas este aí, ele não merecia estar. No mesmo momento, ele virou para Jesus e chamou Jesus pelo nome. Sabe o que quer dizer isso, querido? Que ele tinha conhecimento de quem era Jesus. Ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Vale a pena lembrar o nome santo de Jesus. Eram dois os malfeitores. Um deles, no último minuto da vida, porque a sentença era de morte, assim como a sentença também era de morte para Barrabás. Alguém chegava para mim e perguntava: Barrabás era um dos malfeitores que estava na cruz? Eu disse: não. Barrabás era um líder político e insurgente, e que teve uma conspiração e uma rebelião. E eu quero entender que quando Jesus estava sendo crucificado, ali por perto Barrabás estava. E por certo ele estava ali pensando: essa cruz era para ser eu. Era eu que era para estar nessa cruz. E nesta noite eu quero te dizer: aquela cruz era para eu e você estar nela. Mas Jesus subiu do Calvário. Jesus subiu na cruz. E assim como aquele malfeitor, no último minuto, ele reconheceu o seu estado desgraçado, deplorável, e ele disse àquele companheiro: eu e você merecemos, mas ele não merece. Olha, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu quero te dizer, assim como Jesus respondeu para aquele malfeitor, hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Queridos, assim é a situação do homem, assim é a situação do ser humano. É deplorável. Sem Cristo, sem ter a certeza de salvação, nós não conseguimos ir a lugar nenhum, não conseguimos fazer nada, mas o sangue precioso de Jesus, vertido na cruz do Calvário, dá a mim, dá a você o direito de ser feito filho de Deus. Finalizo dizendo, não tem bonito nem feio, nem intelectual e nem sem letra, nem grande nem pequeno. Para Deus somos todos iguais. Deus enxerga a mim, Deus enxerga a você. Deus olha para cada um de nós com o mesmo exercício de misericórdia. E Ele quer exercitar misericórdia sobre a vida de todos nós. Senhor Jesus, estamos nesta hora pedindo uma bênção toda especial pelos nossos telespectadores. Nesta hora, Senhor Deus, dá alegria àqueles corações tristes, àqueles que estão desesperados financeiramente, desempregados, Senhor Deus. Abre a porta para eles, porque é a porta que o Senhor abre. Quem é o homem para fechar? Senhor, decreta como teu servo, portas abertas financeiramente para essas pessoas. Tira da droga aqueles moços, aquelas moças, aqueles filhos, ó Deus, que está dando trabalho aos seus pais. Converta e fala aos seus corações e deles faz um lar feliz e abençoado por ti. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Uma semana de bênção e de realização. Jesus ama você. Um forte abraço e até a próxima, querendo Deus. A minha arma secreta pra vencer é meu Deus. Eu tenho Deus, eu tenho Deus. A minha arma secreta pra vencer é meu Deus. Pode vir fornalha, pode vir leões, pode vir muralhas, se levantar nações. Pode vir, pode vir. Eu tenho Deus pra lutar por mim. Posso ser pequeno e muito limitado, mas sempre ao meu lado tenho meu advogado. Não se engane com a minha aparência, a presença de Deus em mim faz a diferença. Levando Deus em mim faz a diferença. Venha ser abençoado participando de nossas programações. Toda terça às 19h30, ensino da Palavra de Deus. Às quintas-feiras, às 19h30, oração e adoração. Às 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical. E às 19 horas, culto de celebração. Em nossa sede, na Rua Florianópolis, número 220, Vila Paraíso Fama, Goiânia. Ou em uma de nossas igrejas, pertinho de você. Assembleia de Deus Ministério Fama. Jesus ama você. Presidente Bispo Abigail Carlos de Almeida.